Recentemente, a Meta lançou mais um aplicativo, uma rede social chamada de Threads. A nova plataforma atingiu em algumas horas uma quantidade de usuários surreal, impressionando até mesmo o próprio CEO, o Mark Zuckerberg. Para você ter noção, enquanto o Instagram demorou 2 meses para atingir 1 milhão de usuários e o YouTube 8 meses, o Threads atingiu essa marca com apenas 1 hora. Com a plataforma de usuários que a Meta já tem, o Threads tem um grande potencial de crescimento e uma grande vantagem se comparado às outras redes. Mas o que é esse tal de Threads? Como que ele funciona? Para que o Threads foi feito? Quais são as dificuldades? Quais são seus concorrentes? E o que realmente importa? O quanto esse novo aplicativo do Threads vai gerar de receita para a Meta e fazer que consequentemente ela valorize ou não a empresa no longo prazo. Porque a gente bem sabe que eles criam esses novos aplicativos para dominar mais ainda o tipo do mercado e também ganhar com isso. O Threads é a nova rede social da Meta, muito similar ao Twitter, com uma interface e uma proposta muito parecida, podendo compartilhar textos, links, fotos e vídeos. O objetivo é ser um aplicativo de interação rápida, de mensagens curtas e que você tenha ali um interesse baseado no que você gosta. E basicamente ele foi criado para assim bater de frente com o famoso e existente há muitos anos Twitter. Só para vocês terem ideia, a rede alcançou 1 milhão de usuários em apenas 1 hora, sendo a rede social com um tempo recorde de atingir essa marca. E em apenas 18 horas após o seu lançamento, o Threads chegou a 30 milhões de usuários ativos, com grande ajuda também da base de usuários que a Meta obviamente já tinha. A conectividade das redes sociais da Meta dão a ela uma clara vantagem competitiva, já que fica tudo muito mais fácil e eles dominam a maior parte do mercado das redes sociais com o Instagram, Facebook e WhatsApp. Além disso, a Meta também pretende no futuro tornar a rede social compatível com o Fediverse, que é basicamente uma rede descentralizada, onde as plataformas são independentes, porém interagem entre si. O objetivo do Fediverse é basicamente criar um ecossistema descentralizado e aberto, onde cada rede social pode criar suas comunidades e regras, mas sem uma única empresa controlando tudo isso. Hoje existem quase nenhuma ou pouquíssimas redes sociais atreladas a esse Fediverse, que é basicamente sem ter uma empresa grande por trás controlando tudo. Agora, já falando em questão da monetização do Threads, existe a possibilidade de eles adicionarem propagandas na rede ou serviços de assinatura, como já até próprio existe no Twitter e recém-anunciada no próprio Instagram como o Meta Verified, que é aquele plano que eles criaram que custa 70, 80 reais aqui no Brasil por mês e que você ganha o selo azul, ganha um suporte mais dedicado. Porém, o Threads provavelmente passará um bom tempo sem ser monetizado, já que o próprio Zuckerberg afirmou que só terá monetização após atingir 1 bilhão de usuários. Mas esse objetivo não é tão impossível assim, já que se você olhar para a Meta, eles afirmaram atualmente que possuem cerca de 3,81 bilhões de pessoas usando pelo menos um produto da empresa. Enquanto o Twitter, a principal concorrente do novo Threads, tem cerca de 368 milhões de usuários totais. Então é bom deixar claro para vocês aqui que a própria Meta ainda nem sabe exatamente como vai monetizar o aplicativo. Obviamente que eles não divulgaram isso, pode ser que internamente eles já tenham tudo desenhado e provavelmente vai demorar um tempinho para isso acontecer e começar de certa forma a gerar mais receita para o grupo Meta como um todo. Mas hoje, se você olhar, esse aplicativo Threads, ele coloca pouco risco ao fim do Twitter. Isso porque o Threads, por exemplo, não tem funcionalidades importantes que o Twitter tem, como mandar mensagens diretas para os seus amigos, usar hashtags em postagens e nem dá para você pesquisar, por exemplo, por textos. Obviamente, o Threads acabou de ser lançado e também está em fase de desenvolvimento. E isso tem que ser considerado um fator de risco por nós investidores, para quem investe na Meta como um todo. Eu não invisto, tá? Foi só falando aqui no geral mesmo, mas depois eu falo porque eu não invisto ainda. Sem contar também que toda essa quantidade de usuários novos no Threads tal, foi por causa de um hype, e agora nem toda a galera tá usando do jeito que deveria usar ou gostaria que fosse usado. Então deixando um pouquinho de lado ali, então é aquilo, todo hype tem aquele seu pico e depois tem a sua queda. Além disso, o Twitter ameaçou também processar a Meta por ter contratado ex-funcionários com segredos comerciais da plataforma. E o Twitter também pretende fazer com que os direitos de propriedade do seu aplicativo sejam cumpridos, acusando a Meta de plágio. Agora, vamos dar uma olhadinha na Meta, no Facebook como um todo, como que eles estão atualmente em números? Obviamente que já dá pra gente entender que esse novo aplicativo veio sim para somar em todos os aplicativos que eles possuem e obviamente aumentar a sua receita no médio e longo prazo. E só para vocês entenderem, a Meta ela domina o mercado das redes sociais hoje em dia, com 3 das 4 redes mais populares e usadas no mundo. Eles possuem Instagram, WhatsApp e Facebook. Apesar disso, a ação já chegou a despencar 76% entre 2021 e 2022. E mesmo que já tenha recuperado bastante, isso foi algo preocupante e muitos ainda estão de olho. Um dos principais motivos dessa grande queda foi que a Meta perdeu 1 milhão de usuários diários entre outubro e dezembro de 2021 pela primeira vez na história. Com essa divulgação daquele resultado horrível em 2021, a empresa
chegou a perder 25% de valorização no único dia, o que daria mais ou menos 200 bilhões de dólares em valor de mercado. Além disso, os resultados da empresa não foram muito bons, com lucro líquido em tendência de queda. E a empresa também passou investindo muito dinheiro em áreas que ainda não deram muito lucro, como o próprio metaverso, que eu já falei diversas vezes para vocês aqui. Para vocês terem uma ideia do que eu tô realmente falando aqui, o segmento de pesquisa da Meta, o Reality Labs, gerou uma perda operacional de 13,7 bilhões de dólares em 2022 e 10,2 bilhões de dólares em 2021, o que totalizou em 2 anos percas de quase 24 bilhões de dólares, com uma perda operacional de quase 4 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2023. E hoje, o Reality Labs representa apenas 1,9% da receita do Meta como um todo, enquanto os 98,1% restantes vêm da família de aplicativos, mais especificamente dos anúncios que são exibidos nesses aplicativos. Ou seja, quase 100% da receita da Meta vem apenas de propaganda. E várias empresas, de certa forma, estão retirando alguns anúncios da plataforma da Meta, o que obviamente impacta diretamente a sua receita. Porém, mesmo com mais de 1000 empresas deixando de anunciar, isso não foi suficiente e obviamente para prejudicar a receita da plataforma. Além disso, com o surgimento de outros concorrentes, muitos usuários acabam também deixando a plataforma, e isso reduz ainda mais a receita de propagandas, que foi o próprio caso recente do TikTok, que acabou tirando muitos usuários do Instagram, do próprio YouTube, e levando a monetização para lá. E essas empresas que vivem hoje de propaganda, basicamente elas ganham com a atenção dos usuários. Quanto menos atenção elas tiverem, menos elas podem cobrar por isso e obviamente menor vai ser sua receita. E até por isso que eu trouxe esse dado aqui bem interessante, que mostra a receita por usuário do grupo Meta como um todo durante alguns trimestres do 2021 até 2023. Vocês podem observar que esse valor ali de receita por usuário, ele varia entre os anos aqui que vão passando. Então ele não é tão constante e obviamente que esse valor por usuário ali, ele aumenta bastante no último trimestre de cada ano, onde normalmente você tem Natal, grandes empresas anunciando aí por conta de muita gente comprando presente. Bom, então o que será que vai acontecer com a Meta daqui pra frente? Quais que são as previsões? Primeiro a gente tem que mostrar que depois de 2022 a empresa de certa forma começou a valorizar bastante. Só pra vocês terem ideia, nesse ano de 2023 a Meta já chegou a valorizar 148% até julho desse ano, e nos últimos 12 meses a sua rentabilidade chega a perto dos 90%. E essa recuperação ela pode continuar, até porque as condições econômicas da maioria dos países estão de certa forma melhorando, o que aumenta a demanda por anúncios e a Meta obviamente volta a ter o seu ponto de alta lucratividade. Sem contar que ainda em 2022 a Meta começou a realizar demissões para reduzir os custos da empresa, e as demissões continuaram no ano também de 2023. Isso faz parte do que a Meta anunciou como o ano da eficiência em 2023, diminuindo gastos onde não estava rendendo, como o metaverso, e focando em duas áreas que estão trazendo lucros, como inteligência artificial e redes sociais. Outro fator que pode tornar a Meta competitiva são os óculos de realidade virtual, o MetaQuest 3, que será lançado ainda em 2023. E por ter algumas vantagens em relação ao óculos da Apple, pode ser um forte concorrente e aumentar as vendas da Meta. O que pode chegar em algum momento também a aumentar e diversificar a receita da empresa, que hoje é 98% aí em propaganda, pode ter um percentual maior nessa parte de metaverso, que ainda infelizmente não dá lucro e talvez demore um pouco para acontecer. Se a gente for olhar aqui as previsões dos analistas para crescimento de receita da Meta para final de 2023 e próximos anos, a gente pode observar aqui que está um crescimento médio de 8% ao ano, ó. 10% em 2024, mais 10% em 25, 8% em 2026. Então ainda assim tem uma previsão de crescimento para a Meta, tá? Olhando aqui mais profundamente sobre os fundamentos, receita da empresa e lucratividade, que a gente pode observar que Meta meio ficou estagnada aqui com sua receita a partir de 2021, né, que ficou em 117, 116 bi, 2023 está em 117, né, nos últimos 12 meses, mas é bem provável que esse ano já tenha um crescimento aqui maior, superando a sua maior receita já feita. Além disso, lucratividade ela tem uma pequena volatilidade, mas ainda assim a Meta ela é muito lucrativa. E outro ponto muito importante é que eles possuem um caixa muito elevado. Então a parte financeira da Meta ainda é muito boa. 37 bi de caixa com uma dívida de 27, assim, é quase nada. Quase nada eu digo de dívida, né? Porque de caixa é muita coisa. Fora o fluxo de caixa livre, né? Que é o quanto resta de dinheiro ali para a empresa mesmo, que eles geram todos os anos, na casa de 20, 40 bi de dólar por ano. É muita grana. Mas um ponto que vocês têm que tomar cuidado é que, obviamente, a empresa tem potencial de crescimento por longo prazo. Mas o preço, de acordo com alguns analistas aqui de Wall Street, podemos observar que já ultrapassou um pouquinho, né? Os seus 2% acima do que realmente ela deveria valer.
Obviamente que tem muito analista ainda recomendando compra forte, que é a grande maioria aqui que a gente pode observar, mas tem que tomar muito cuidado, porque subir 120, 130, 150% que nem Facebook tá fazendo num único ano, ou em 6 meses praticamente, é muita coisa. Toma cuidado com hype, entenda a empresa que você está comprando. Agora, só para responder aquele ponto do porquê eu não tenho Meta no meu portfólio, porque eu não compro ainda, é simplesmente e exclusivamente por conta de ter uma única receita com um percentual muito elevado. Então, se propagandas der algum problema para eles em um momento curto ali, vai afetar a empresa como um todo daqui para frente. E obviamente a queda ela seria muito forte. Então, obviamente que dá para você comprar a Meta correndo um certo risco com uma receita unificada. Não é um tipo de empresa que eu gosto de comprar, mas por outro lado, se você olhar a Meta, ela domina o mercado de aplicativos, ela vem criando novos que podem gerar novas receitas, vem investindo em coisas como metaverso que podem ser o nosso futuro, inteligência artificial, tem fundamentos muito bons, números redondinhos, então contra isso realmente não tem o que eu falar. É mais uma escolha de você está aceitando ter uma empresa na sua carteira que tem apenas um tipo de receita? Se sim, pode ser uma boa alternativa para você. Agora eu quero saber de você especificamente. Você tem Meta na sua carteira? Você pretende comprar? O que você achou desse novo aplicativo chamado Threads? Bem parecido, que veio talvez aí para derrubar o Twitter. Com certeza em algum momento eles vão monetizar com propaganda ali dentro, com alguma coisa que vai trazer mais dinheiro para eles. Bobos eles não são. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e compartilhar com seus amigos. A gente se vê no próximo. Valeu, até mais.